Olá, amigos! Na aula de hoje vamos falar sobre o papel diferenciado do reto femoral nos exercícios de membros inferiores. Então, como o reto femoral se comporta em variados exercícios para os membros inferiores. Então, pegamos essas imagens que vocês irão ver a seguir desse livro Musculação, Estética Primitiva, Corretiva e Terapêutica. Ok? Então, vamos analisar o agachamento paralelo, o agachamento neutro, o C-Squat, o Leg Press 45 linear, o Hack Machine, a flexão nórdica reversa e a cadeira extensora. Aqui uma legenda, tá? Dos músculos, e os mais claros são os mais solicitados e ficando escuro os menos solicitados. Então, no agachamento paralelo, recrutou-se vasto medial, intermédio, lateral, menos do reto femoral, adutor magno, adutor curto, adutor longo, o restante em preto, bíceps femoral, semitendinoso, grácil e sartório menos. Então os principais foram vastos, reto femoral menos, adutores menos e bíceps femoral, sartório, grácil menos. Vamos analisar por que daqui a pouco de tudo isso. O neutro não se alterou o quadríceps. O C-Squat alterou-se o quadríceps, onde teve um aumento do reto femoral e uma diminuição dos adutores. O Leg 45 linear aumentou ainda mais os adutores, adutor curto, adutor magno principalmente, adutor longo um pouquinho menos, o vasto também bem alto. Hack Machine linear manteve-se os vastos, adutores. Tá? Isso aqui foi uma ressonância magnética. Diminui um pouquinho do vasto medial, o sartório, tá? E o grácil. Pela descarga de peso do Hack Machine, mais uma descarga de peso linear, acaba o vasto lateral sendo um pouquinho mais estimulado do que o vasto medial. Então, o primeiro ponto que temos que observar é que um músculo que cruza duas ou mais articulações não consegue exercer a sua máxima tensão em ambas as articulações. Observa que o reto femoral, no Leg Press linear e no Hack Machine, teve uma queda brusca na sua solicitação muscular. Então, o reto femoral teve uma queda. Por quê? No Leg Press 45 graus, ele já está encurtado 45 no quadril, e quando eu vou estendendo, ele vai se encurtando no joelho. Então, ele tem uma redução de atividade, por ele ser o quê? Biarticular. E no Hack Machine o mesmo princípio. Eu começo o Hack Machine, cadê ele aqui? Com um grau também de flexão do quadril. Então no nosso Hack Machine, então aqui está o Hack. Então o indivíduo está com um grau de flexão do quadril, ele não está reto, né? Ele está na plataforma. Então, pela essa inclinação, essa flexão do quadril, o mesmo princípio. Ele se encurta no quadril e se encurta a nível de joelho, diminuindo também a sua capacidade de gerar torque. Nesse artigo foi verificado o diferente músculo do quadríceps e a sua participação no movimento, se todos participam de maneira igual ou não. Então temos aqui, ó, o reto femoral e isquiotibiais não aumentaram de volume após treinamento com agachamento profundo e meio agachamento. Glúteo máximo e adutores são treinados de maneira eficientemente. Então, glúteo máximo e adutores foram treinados de maneira eficiente. Então, o vasto lateral teve um grande estímulo, vasto medial, glúteo máximo, adutores e o vasto intermédio. Agora, semitendinoso, bíceps femoral, membranoso, reto femoral tiveram o que? Uma queda.
ou baixíssima participação. Então, vamos tentar agora destrinchar o porquê disso tudo. O reto femoral, isquiotibiais, gastrocnêmios são essencialmente controladores do movimento no agachamento. Então, primeiro ponto, o reto femoral e os isquiotibiais no agachamento, sem estar no rack machine ou leg press, são controladores do movimento. Nós já vimos lá em módulos anteriores. Os isquiotibiais controlam a tíbia, contra a translação anterior. O reto femoral faz a flexão do quadril, controla a pelve contra uma retroversão. Então, um na tíbia e outro na pelve. Vamos voltar lá na frente para analisar um por um na ressonância magnética agora. Tá? Então, no agachamento paralelo, não há diferença na parte muscular. Então, os adutores, o magno é extensor, na posição extensora é todo o tempo, fazendo a extensão de quadril. O restante dos adutores participam na inversão de ação. Então, por isso que o adutor participa assim no agachamento. Quem tem adutor magno, posição extensora, que faz a extensão de quadril pura, e demais adutores na inversão de ação. Então, aqui já fechamos esse. O grácil é um músculo também biarticular, ele está no quadril e no joelho. Então, ele não participa efetivamente do movimento. Então, ele também participa praticamente como um controlador do movimento, por ele ser biarticular. Acho que é isso. Sartório também. Sartório vem lá da pelve e vai até nossa perna. Também é biarticular. Não participa do movimento. Agora, que legal aqui, ó. O semitendinoso e o bíceps femoral. Vamos só verificar assim mesmo. ST é semitendinoso e bíceps femoral. Eles são o quê? Controladores do movimento. Então, não participaram efetivamente. Muito bem. Então, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, intermédio lateral participaram efetivamente do movimento. E o reto femoral é um controlador do movimento. Então, agora está explicado o porquê da baixa participação de alguns músculos e da melhor participação de outros músculos. Vamos continuar. No neutro, nada muda para a parte do quadríceps, mas muda para o nosso glúteo. O glúteo sofre uma diferenciação no trabalho paralelo, neutro ou aberto. No C-Squat tem uma diferença. Lembra que eu estou descendo somente com a flexão do joelho e o tronco reto. Então agora não estou utilizando o que? O meu quadril. Se eu não estou utilizando o meu quadril, todos os músculos que estão na pelve vão baixar a função e eu vou entrar com os músculos do joelho. Lembra que falamos lá no começo, nas aulas iniciais, que eu vou aumentar a atividade desses músculos do meu quadríceps por tronco reto, descer tronco reto na parede, fazendo aquela cadeirinha. Então, a ressonância magnética confirmando o que foi falado. O leg press 45 linear. Então, vamos verificar. Manteve-se os vastos. O reto femoral diminuiu mais ainda, porque agora está fixo aqui, ó, a nível de quadril e só solto no joelho. Então, ele não controla mais o movimento. Como eu estou deitado, já estabilizado, eu não tenho que controlar minha pelve, só fazendo força contra o movimento de retroversão. Então, ele não participou. Os vastos, ok, participando. Os adutores aumentaram comparado lá com o início. Olha só, estava mais cinzinho, agora estão mais branquinho. Por quê? Minha pelve também está estabilizada, eles conseguem gerar o máximo torque agora só no quadril. Então, com a pelve está estabilizada, o quadril está no banco, ele consegue executar o máximo torque possível. Então, fechamos aqui, fechamos esse. Aqui se repete, ó, controlador do movimento. Grácil se repete via articular. Sartório, biarticular e um pouquinho do adutor longo. Então, por isso que é importante conhecermos a cinesiologia biomecânica, pois assim conseguimos interpretar os artigos, interpretar os resultados e tirar as conclusões que têm que ser tiradas. Então, se eu ficar só com o artigo e não estudar a cinesiologia biomecânica,
nós não conseguiremos fazer uma boa interpretação do material. O Hack Machine, vamos só verificar, caiu o longo, aumentou um pouquinho do sartório, ok. Então o reto femoral já vimos, está encurtado lá em cima e embaixo, ó, morreu. Então aqui, para os posteriores de coxo, isquiotibiais, temos que fazer o que? Um treinamento diferenciado, veremos no modo de agachamento. Então agachar somente não basta, então não é agaste que cresce que resolve o problema. Nós temos que fazer um trabalho diferenciado para o nosso semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral. Então agachar não vai trabalhar todo o seu grupamento muscular. Que confirmando, adutor magno maior, adutor curto, vasto intermédio, vasto lateral. O vasto lateral pode ter aumentado devido à descarga, como é uma plataforma linear, a descarga acaba sendo mais medial. Então, se eu fizer uma pequena descarga medial, eu posso aumentar um pouco o meu vetor lateral. Tá? Mas os dois aqui você pode considerar como o mesmo estímulo. Então, o vasto lateral, o vasto medial, o sartório um pouquinho mais, e o adutor longo morreu, e o Graça aqui entrou também um pouquinho mais junto com o sartório. Então agora entendemos o porquê da diferenciação de cada estímulo em cada exercício de maneira diferenciada. Então confirma o estudo. Então tudo que a gente analisou só na cinese biomecânica, o estudo confirmou. Mas também, se não tivesse estudo, estaríamos também de uma forma certa. Então não podemos ficar só com o estudo científico, também não só com a teoria biomecânica. Temos que ter os dois. Mas se eu não tiver o estudo, a única solução é ficar com a cinesiologia e com a biomecânica. Se eu não tenho estudo científico para comprovar alguma coisa, então o que está aqui já foi falado. Então o reto femoral atua como controlador contra a retroversão da pelve. Os isquiotibiais atuam como controlador contra a translação anterior da tíbia. Os isquiotibiais não atuam realizando a extensão do quadril, nós já vimos. O adutor magno, porção extensora, é extensor do quadril. Os demais adutores são extensores do quadril a partir de 70 graus de flexão do quadril. Os vastos são mais estimulados no exercício de agachamento do que o reto femoral. E o afastamento das pernas modifica a solicitação para diferentes terços e feixes do nosso glúteo máximo. Aqui repete o que já falamos anteriormente. Podemos passar. Esse exercício é muito feito nas academias. Então a aluna está em projeção vertical, o tronco vai posteriormente, ela acaba tendo uma ação também antiflexora do quadril. O corpo vai cair para trás, o quadríceps vai fazer a contração para frente. E aqui é o tradicional. Ela desloca o peso para trás, o meu quadríceps vai contrair para frente. Okay? Também aqui tem uma força de fricção no solo. Então a força vai para frente, gera uma força para trás. Então aqui tem uma força-peso. Okay? Então soma-se com a outra força e gera uma força resultante para o meu joelho. Então, o maior braço de resistência para uma articulação não significa maior eficiência de um exercício, pois teríamos que ter uma excelente resposta do sistema ativo, o músculo nesse caso, o quadríceps ter uma força suficiente para vencer o braço de resistência, peso corporal e a força de aceleração da gravidade. Caso não tenhamos sistema ativo eficiente, iremos sobrecarregar o sistema passivo, onde poderemos causar dor e uma lesão em nosso cliente. O C-Squat não é indicado para iniciantes na musculação e temos que ter em mente que não existe exercício contraindicado, mas sim pessoas contraindicadas para determinado exercício. Então, o iniciante não vai executar esse exercício, também não indico para alunos avançados. Vamos falar sobre a mudança de arquitetura do reto femoral, promovidas pelo exercício de flexão nórdica reversa.
Então, após o período de treinamento, houve aumento no comprimento do fascículo, ângulo de penação, espessura muscular e área de secção transversal do reto femoral. No destreino houve redução dessas medidas. Então, a flexão nórdica reversa vai trabalhar de forma diferenciada o nosso reto femoral. Então, analisando ele de maneira biomecânica, então em 90 graus eu tenho um ponto de descanso onde a projeção da massa está próximo da articulação no joelho. Conforme eu for deslocando posteriormente, eu vou aumentando o braço de momento de resistência para o meu joelho e para o meu quadril. Então é um exercício em cadeia fechada com aumento da base de suporte. O contato do polo superior da patela e faceta lateral, eu tenho sem maior força de reação patelo-femoral, somente pela contração do quadríceps. Ótima relação força-comprimento para o reto femoral. Maior estímulo na fase excêntrica e menor estímulo na fase concêntrica. Um padrão de contração de excêntrica completa e concêntrica incompleta e maior estímulo médio distal para o meu reto femoral. Então já vimos em cadeia fechada, tá? Então está apoiada a perna e a tuberosidade da tíbia, o apoio é na perna, não o joelho, não é o joelho que apoia no chão. Eu tenho a maior força de reação patelofemoral pela flexão do joelho. Eu tenho uma ótima relação força-comprimento, porque o reto femoral está alongado no joelho e alongando-se no quadril. Eu tenho maior estímulo na fase excêntrica e menor estímulo na fase concêntrica. Na fase concêntrica, maior braço de resistência e quando termino, braço zero. Um padrão de excêntrica completa e concêntrica incompleta. Na concêntrica ele não tem estímulo. Tem um estímulo somente excêntrico, quando está alongado. Então, como se fosse a flexão nórdica de frente, né, tradicional. Então, essa é reversa e tem a outra flexão nórdica. Ambos são estímulos excêntricos. E maior estímulo médio distal para o reto femoral, por ele ter gerar tensão na posição de máximo alongamento. Então, pelo reto femoral estar em posição de máximo alongamento, é a posição que ele tem que gerar maior estímulo muscular. Então, o maior estímulo é médio distal. Ele está maior braço de resistência, em posição alongada, aqui que ele tem que gerar o maior torque, em posição de alongamento. Vamos ver agora o comportamento dos dois exercícios, a sua curva de braço de força do quadríceps como um todo, e na flexão nórdica temos um treinamento mais específico para o reto femoral. Lembrando que na extensora o reto femoral está encurtado no quadril e alongado a nível de joelho. Mais à frente vamos falar um pouquinho mais sobre a extensora. E na flexão nórdica ele está neutro no quadril e alongando-se no joelho. Então ele vai conseguir um maior alongamento. Então na flexão nórdica eu tenho maior desvantagem mecânica entre 90 a 130. E na cadeira extensora já vimos maior desvantagem mecânica entre 30 a 0. Então tem um estímulo para o quadríceps e reto femoral em toda a sua excursão. Então vou trabalhar desde 130 graus até 0 graus. Então consigo um estímulo em toda a excursão do músculo. 130 a 0. Então vamos ao quadrinho agora. Aqui, desvantagem entre 2, do quadrinho 2, eu tenho desvantagem mecânica entre 30 a 0 na extensão de joelho. Entre 90 até 45, eu tenho uma vantagem mecânica para o quadríceps na extensão de joelho. E entre 130 ou 135 a 90, eu tenho uma desvantagem mecânica para o quadríceps na extensão de joelho. Então, lembrando que aqui uma extensão de joelho em cadeia fechada, aqui uma extensão de joelho em cadeia aberta. Então, os dois exercícios se complementam. A flexão nórdica pode ser feita em supersérie com a cadeira extensora.
pois possui um perfil mecânico diferenciado. Preferencialmente utilizar esses dois exercícios no final do treino de membros inferiores, onde, na flexão nórdica, forçaremos um treino de flexionamento para todo o músculo do quadríceps. Então, o primeiro ponto é a flexão nórdica, é um exercício para alunos avançados. Lembrando que ele está com maior braço de resistência e uma maior força de reação patelo-femoral sobre uma menor área de contato. Então, ele tem que ter um quadríceps forte o suficiente para absorver a maior parte dessa carga, pelo aumento da força de reação patelo-femoral. Então, vai ter um aumento da força de reação patelo-femoral. Por quê? Eu estou em 130, menor ponto de contato da patela no fêmur. Eu tenho maior braço de resistência externo para o joelho e a maior força de reação patelo-femoral. Então, a flexão nórdica é um exercício para alunos avançados, caso você queira complementar o trabalho de uma cadeira extensora. Então, a cadeira extensora vai trabalhar somente de 90 a 0. Então, a gente não trabalha de 90 a 130. Então, a gente pode trabalhar na flexão nórdica reversa. Ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula.